Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós temos falado aqui, temos já algumas mensagens gravadas sobre novo nascimento, sobre justificação. São assuntos muito importantes para a nossa caminhada cristã e eu faço questão de, mais uma vez, fazer um resumo para que você não deixe de entender que às vezes a nossa mente limitada tem dificuldade de entender determinadas coisas. O que foi que nós dissemos aqui? Que quando nós nascemos, nós viemos de uma ascendência de pecado, que começou com Adão e Eva, quando desobedeceram ao Senhor, saíram do jardim do Éden, e gerou uma descendência de pecado, a qual nós fazemos partes. Porque a Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os viventes. Então existe sim essa linhagem. Nós viemos dessa descendência de pecado. E por isso, nós já nascemos com a natureza de pecado. Ninguém nasce puro, ninguém nasce totalmente inocente, purificado, nem a criancinha, porque nós viemos dessa descendência de pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, para nos resgatar de volta para Ele, mandou o seu Filho Jesus Cristo sem qualquer pecado. Ele não tinha qualquer pecado. Ele não veio dessa descendência de pecado que nós viemos, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e não por José. José foi o cuidador dele. E Maria foi a escolhida para abrigar Jesus no seu útero, na sua matriz, para que ele viesse em forma de homem, para que nós não tivéssemos tanta dificuldade em nos identificar com ele, já que ele veio assim para se identificar conosco. Então, o nosso espírito está morto quando nós nascemos na forma natural. O que é que precisa acontecer em nossa vida? Nós precisamos viver a experiência do novo nascimento, que é um evento sobrenatural, que nós não temos qualquer participação nele, somente Deus. E através deste milagre, deste toque divino, desta graça que nós recebemos na nossa vida, nós recebemos um toque. Nesta hora o nosso espírito é vivificado. Ele estava morto, foi vivificado, e nós começamos então a nossa caminhada com Cristo. O desejo de conhecer a sua palavra começa a ser gerado em nosso coração, o desejo de buscar a sua companhia. Então nós nascemos de novo. E à medida que nós vamos caminhando, e esta fé que foi gerada em nosso coração vai nos dando esta convicção, e nós cremos sim que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, que Ele vai nos redimir dos nossos pecados, nos purificando a cada dia, para que nós possamos ser como Ele. Ele quer nos levar à sua presença. E além disso, Ele quer morar dentro de nós, porque quando nós nascemos de novo, uma semente santa é colocada em nosso coração. E essa semente santa vai sendo trabalhada pelo Espírito Santo para que nós cresçamos neste conhecimento de Jesus Cristo e busquemos esta comunhão. Então, no momento que nós temos esta convicção no nosso coração, que é a fé salvadora, nós cremos realmente que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor, nós experimentamos a justificação, que também é instantânea. O que é a justificação? É o Pai nos olha como pessoas justas, como Jesus é. Porque quando nós nascemos naturalmente, nós já trazemos uma culpa sobre nós. A justificação nos perdoa desta culpa que nós já trazemos conosco
pelo nosso nascimento, através do nosso nascimento natural. Então, a justificação envolve o perdão, porque nós já nascemos culpados. É diferente da justiça humana. Na justiça humana, até que prove o contrário, nós somos inocentes. Mas neste plano de Deus, nós já nascemos culpados. E a justificação através da fé em Jesus Cristo é que vai nos perdoar e nos fazer justos, a ponto de, se no dia seguinte que nós cremos, recebemos esta convicção no coração, nós morrermos, nós vamos ter acesso aos céus, à presença de Deus, como aconteceu com aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus. Ele prometeu isso a ele, porque ele reconheceu em Jesus que ele era o justo. O outro malfeitor não reconheceu, então ele não teve acesso aos céus no momento da sua morte. Então a justificação é o perdão desta culpa que nós já trazemos quando nascemos. Porém, o fato de sermos justificados não significa que nós não pecaremos. Por que nós não pecaremos? Porque a natureza de pecado ainda está em nós. E é essa natureza de pecado que faz com que nós pecamos. Então, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos tropeçando, nós vamos caindo, o Senhor vai nos levantando, nós vamos pedindo perdão a Ele e Ele vai nos purificando no nosso íntimo. Esse Cristo, essa semente santa que foi colocada no nosso íntimo, vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando uma plantinha, um arbusto, uma árvore, e nós vamos crescendo em maturidade cristã. Então, à medida que nós vamos caminhando e também pecando, nós também podemos experimentar e receber esse perdão de Deus, que é diferente do perdão do momento da justificação. Esse perdão é por atos praticados por nós na nossa caminhada. Então, se nós nos arrependemos, se nós nos prostramos diante de Deus pedindo espírito de arrependimento, Ele vem, nos perdoa e nos muda os nossos desejos. Então, só queria dar esse panorama para vocês entenderem o perdão que envolve a justificação e o perdão por falhas que nós cometemos durante a nossa caminhada, por atos nossos, voluntários. Então, a Bíblia nos fala muito da necessidade, tanto da fé como do arrependimento para a nossa salvação. São dois ingredientes que não faltam, não podem faltar para a salvação: a fé e o arrependimento pelas nossas obras mortas. E a fé verdadeira, ela sempre vem acompanhada do arrependimento. E ambos são dons de Deus. O que é um dom? Presente. É um presente que nós recebemos do Senhor. Esta fé e a capacidade de nos arrependermos através do espírito de arrependimento que Ele manda sobre nós. E tudo isso resulta na nossa regeneração, que é operada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está trabalhando em nós. E à medida que essa fé vai sendo fortalecida, à medida que eu vou me arrependendo dos meus pecados, das minhas ações, das minhas palavras, que não devem ser ditas, o Espírito Santo está nos regenerando, transformando o nosso interior. Então, tanto a fé como o arrependimento, elas são usadas de uma forma muito ampla em toda a Escritura. No caso do arrependimento, por exemplo, muitas vezes o arrependimento ele é confundido com outro sentimento que é o remorso. Mas veja a diferença entre arrependimento e entre remorso. É importante que entendamos essa diferença. E na teologia, os teólogos fazem uma distinção entre esses dois tipos de arrependimento, que eles chamam de atrição e contrição, ou seja, se arrepender por atrição, se arrepender por contrição. Qual a diferença? Na atrição,
Quando nós pecamos, é como se fosse um tipo de lamentação superficial acerca do pecado. E porque nós temos medo da punição que vem pelo pecado, porque muitas, ou a maioria das vezes, nós sabemos quando nós erramos. Então vem uma atrição, uma lamentação, um medo pela punição. Mas esse tipo de arrependimento não resulta no abandono do pecado e nem na súplica nossa pelo perdão de Deus. Ou seja, nós temos consciência que pecamos, nós temos consciência que agimos errado, dá uma atrição, coração aberta, mas é um lamento superficial, não vai no profundo da nossa alma, para fazermos com que nós renunciemos àquela ação pecaminosa que nós tivemos em um determinado momento. Nós voltamos a pecar de novo naquele mesmo problema. Então a atrição, ele não é acompanhado dessa fé salvadora. Ou seja, o ímpio que não tem a fé em Jesus Cristo, ele pode sentir esse tipo de arrependimento, mas ele continua pecando nas mesmas áreas que fizeram ele cair naquele momento. Então, nós podemos dizer que esse tipo de arrependimento é uma reação humana, porque não envolve uma transformação íntima em nós. Porque se nós não cremos em Jesus, ele não vai agir. O Espírito Santo não vai agir no nosso íntimo para nos regenerar. Você pode ler em Gênesis 27, de 30 a 46, a experiência que Esaú passou diante daquele momento que Jacó usurpou a bênção da primogenitura de Esaú. E lá em Hebreus 12, 17, nós lemos que Esaú não se arrependeu. Ele buscou até o arrependimento com lágrimas, mas ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque o seu coração não estava contrito, que é o outro tipo de arrependimento que nós vamos citar aqui. Então, o primeiro arrependimento é a atrição, um lamento superficial, não resulta no abandono do pecado, não resulta numa mudança de vida, nós simplesmente não pedimos perdão a Deus. E o segundo tipo de arrependimento é a contrição. Esse sim é o arrependimento verdadeiro. Esse sentimento, o coração contrito, ele expressa um profundo sentimento de reconhecimento da pecaminosidade humana. Quando nós temos além da convicção de que nós erramos, mas nós temos um coração tão contrito, a ponto de dizer, não, eu não quero mais pecar nessa hora. Senhor, me perdoe, mande seu espírito de arrependimento sobre mim. Eu quero receber o teu perdão. Eu quero que essa área na minha vida seja restaurada para que eu não peque mais. Esse tipo de arrependimento, que é a contrição, isso ocorre nas pessoas que têm a fé salvadora em seus corações, que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, seu Redentor, e que já foram justificados pelo Pai, por esta fé, por esta crença. E esse tipo de arrependimento, que é a contrição, implica num movimento contrário ao pecado, ou seja, você vai na direção do pecado, você recebeu o espírito de arrependimento, você tomou consciência que pecou, você clamou a Deus pelo espírito de arrependimento, pediu perdão a Ele, Ele manda, o Espírito Santo faz uma obra restauradora no nosso íntimo, e nós mudamos de direção. Quer mudar de direção? É não pecar mais naquela área. É não cair mais naquele pecado. Então, o verdadeiro arrependimento para a salvação consiste numa mudança profunda. Se você olhar para uma pessoa
que está insistindo, está sempre caindo no mesmo pecado, e você não vê mudança nenhuma nas suas atitudes por um tempo, é porque ela ainda não recebeu esse espírito de arrependimento para reconhecer e receber essa força divina para mudar de direção, e não seu próprio eu querendo lutar para mudar de direção, porque a nossa natureza é de pecado, não tem jeito. Então, a verdadeira salvação implica numa mudança profunda de pensamentos, de afeições, de convicções, uma mudança de compromissos e uma mudança de atitudes. Se você convive com alguém e você está observando que ela sempre está caindo no mesmo pecado e não teve uma mudança de direção, é porque ela ainda não recebeu esse espírito de arrependimento e de perdão de Deus. Então nós vimos o tipo de arrependimento que se chama atrição, que não é propriamente um arrependimento profundo, é um arrependimento superficial, porque há uma convicção de que nós pecamos, mas nós não mudamos nossas atitudes. Como aconteceu com Judas, ele teve a consciência que ele tinha traído sangue inocente, ele tinha certeza que Jesus era inocente, mas por ganância, por ambição, ele entregou Jesus, né, aos líderes religiosos da época por 30 moedas de prata. Talvez ele não esperasse que Jesus fosse crucificado, mas quando ele viu que Jesus seria crucificado, ele teve um remorso. E ele foi lá e devolveu as moedas. Mas o remorso dele foi tão grande que ele não permaneceu diante de Deus suplicando perdão, suplicando uma mudança de vida. Ele foi correndo se enforcar. Isso é remorso. E esse tipo de arrependimento se chama arrependimento de atrição. O de contrição, só reforçando mais uma vez, é aquele arrependimento que vem de uma forma muito profunda no nosso coração e que nós dizemos: não, eu vou confiar no Senhor, que Ele pode restaurar essa área na minha vida. Eu não quero mais pecar na minha vida, nesta área. Então, você está com o coração contrito, você está buscando esse arrependimento, e Deus, na sua fidelidade, vai lhe mandar o arrependimento, o espírito de arrependimento, e vai lhe perdoar. Então nós vemos que além de nós termos um conhecimento intelectual da fé verdadeira, porque primeiro vem um conhecimento intelectual, nós precisamos também concordar sobre a veracidade das informações que nós estamos recebendo. Eu estou lhe dando aqui informações. Eu estou lhe dizendo que Jesus Cristo é o seu Salvador, o seu Redentor. Eu estou lhe dizendo que se você crê, recebe esse milagre da fé salvadora, você é justificado de imediato e você tem acesso à presença de Deus, você tem acesso aos céus. Mesmo que você seja uma luzinha pequenininha que não deu tempo de crescer em maturidade cristã. E, além disso, além de nós termos o conhecimento intelectual da fé verdadeira, além de nós recebermos informações, nós precisamos crer que aquelas informações são verdadeiras. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Confiar de que realmente aquelas informações são verdadeiras e nos levam a essa fé salvadora. Então não basta apenas conhecer o conteúdo, não basta apenas ter um mero assentimento intelectual, porque até os demônios creem em Jesus Cristo, e isso foi declarado ao próprio Jesus quando ele esteve aqui na terra.
Está escrito na sua Bíblia. Eles creem em Jesus Cristo como Deus, como Salvador. Mas eles não são salvos, porque eles não têm essa fé salvadora. Então, acima de tudo, é preciso que nós depositemos sem reservas a nossa vida em Cristo Jesus, confiando exclusivamente nele para a nossa salvação. Então, nós podemos dizer que a fé verdadeira implica em compreensão, aceitação e, acima de tudo, confiança. Sob esses aspectos que nós acabamos de falar, ter fé, nós podemos dizer que é depositar a confiança exclusivamente em Deus. É você crer, independente das circunstâncias, que Ele está no comando da sua vida, que Ele está dirigindo a sua vida, não importa as tormentas que você vai ter que enfrentar, não importa as circunstâncias, os dissabores. Nós temos que abraçar essa promessa de Deus, confiar sempre na sua palavra como verdadeiras informações e, acima de tudo, permanecermos fiel a Cristo. Então eu quero trazer esse entendimento para você, do perdão que envolve o momento da justificação, é a culpa que nós já trazemos quando nascemos, e o perdão que envolve as nossas ações durante a nossa caminhada aqui na terra. E a importância dessa fé salvadora e do arrependimento verdadeiro, que é aquela contrição, arrependimento de contrição, quando o nosso coração fica contrito, pequeno, apertado, de uma forma muito profunda, que nós só queremos pedir ao Senhor: Senhor, me perdoe. Eu sei que eu sou uma pecadora. Eu sei que eu ando te ofendendo, lhe magoando, mas manda o teu espírito de arrependimento sobre mim, para que esta obra em mim seja feita. E que o meu coração, a minha vida, seja regenerada pelo teu Santo Espírito. Reflita nessa mensagem e nas outras que nós já gravamos, e vamos prosseguir nesta caminhada rumo ao trono de Deus. Compartilhe nossas mensagens, você vai estar ajudando a divulgar o Evangelho. Dê seu like, porque isso soma perante o YouTube para também divulgar mais as nossas mensagens. E nos encontramos em outra oportunidade. Até lá!